Primeiro gatilho mental, então, tem diversos, tá? Diversos. Eu trouxe aqui os mais utilizados no digital, né? Que eu, igual falei aqui, é só o filé, né? O osso eu já ruí para vocês aqui, então eu trouxe só o filé. E agora eu vou transformar essa apresentação numa meta-apresentação, que é uma apresentação da própria apresentação. Então, antecipação. Como que funciona esse gatilho mental? É deixar um looping aberto na cabeça do prospecto. Então, quem já teve qualquer relacionamento sabe o quanto é duro quando alguém vem e te manda uma mensagem e fala assim para você, a pessoa que você está junto, né? Olha, preciso falar com você hoje. Aí você fala, mas sobre o que é? Ah, não, depois eu falo. Mano, nessa hora acabou o dia. Você fica com aquilo o tempo inteiro na cabeça. Mas o que será? O que será? Será que eu fiz alguma coisa? Será que ela fez alguma coisa? Será que está bem? Será que não sei? Acabou. Tudo que você tinha de problema desaparece. Por quê? Porque deixou um looping aberto, tá? E como que eu fiz isso aqui no começo da apresentação? Então anota também. Tudo no digital é intencional, tá? Tudo tem um porquê de existir. O queijo, lá na capa que eu falei, era o gatilho mental da antecipação. Naquele momento, talvez ninguém tivesse reparado, talvez uma pessoa ou outra que é mais visual tivesse visto o queijo. Mas eu pontuar o queijo é uma antecipação, é proposital. Então vocês, quando forem fazerem as postagens, fazer os conteúdos, vocês têm que fazer com intencionalidade, tá? Eu deixei um loop aberto. E eu não vou falar do queijo agora ainda. Então eu estou reforçando a antecipação. Quando que isso acontece no digital? Vocês provavelmente já viram algum anúncio de algum evento e fala assim, vai acontecer a semana de não sei o que, semana do consumidor. E aí eles falam assim, se inscreve aqui. E aí você tem lá 5 dias para o início da aula, 4 dias para o início da aula, 3 dias para o início da aula. Tudo isso é gatilho mental da antecipação. É você deixar esse looping aberto para a pessoa dar importância e lembrar daquilo. Tá? Porque a pessoa se inscreve com muito tempo de antecedência, se ninguém falar nada, às vezes ela arranja outro compromisso, esquece e perdeu o prospecto, tá bom? Então, gatilho mental da antecipação é isso aí. Gatilho mental da história. Esse é um dos mais fortes que tem, tá? Não sei se alguém já ouviu falar no livro Mil e Uma Noites. Mil e Uma Noites. Alguém já leu o livro ou não? Eu também só tinha ouvido falar. O livro Mil e Uma Noites, ele conta, né, a história do rei da Pérsia, que era casado com sua rainha, tinha o seu reino, e aí, num determinado dia, a rainha traiu o rei. Aí ele descobriu, mandou matar a rainha e o companheiro dela, e a partir daquele dia o rei decidiu que nenhuma outra mulher passaria a viver depois da noite de núpcias. E aí ele pedia para trazerem uma mulher toda a noite para ele, para fazer o que tinha que ser feito ali, e depois ele mandava degolar na manhã seguinte. E foi assim durante muito tempo. E aí, uma mulher, que era Sherazade, ela não queria mais ver as outras mulheres morrerem nessa situação. E o rei, que era detentor do poder. E aí ela catou e foi lá uma noite. E o rei falou assim, me impressiona, né? E ela falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou te contar uma história. E aí ela contou uma história para o rei. Foi contando, e ela era bonita, ela era inteligente, esperta. Chegou no ápice da história, ela falou, amanhã eu continuo. E aí o rei falou, eu preciso saber o final dessa história. E aí ele não mandou matar ela, falou, tá bom, então amanhã você volta aqui para contar o resto da história. Dia seguinte, estava lá a Sherazade. Então, a história continua assim, e foi contando, e o rei se divertindo, e atraindo a atenção do rei. Aí ela fala, amanhã eu continuo. Aí o rei fala, puta merda, de novo isso? Dia seguinte, ela volta, e aí esse livro é feito em cima de vários contos, que são essas histórias que ela vai contando todos os dias. E aí dura 1001 noites essas histórias, né? E aí ela consegue mudar a cabeça do rei, faz ele se apaixonar por ela, tira essa penitência de morrer no dia seguinte, e ele acaba depois se juntando com ela, faz uma festa de 30 dias para comemorar e vivem felizes para sempre, né? Aquele final tradicional. Então, esse é o poder da história. E aí você fala, tá bom, e como que eu faço isso no digital? A gente vem sendo manipulado, né? Porque a gente não sabia, por qualquer rede de mainstream através de histórias. Então, novela. O que é a novela? É uma história que chega naquela hora que você quer saber o que vai acontecer, intervalo comercial.
Então a novela é grátis, mas aí você espera para ver o comercial, alguém fazendo um anúncio para você e depois você fala, não, vou continuar vendo. Séries da Netflix. O que é? Quanto tempo a gente gasta assistindo histórias? Qualquer filme, a gente para ouvir a história de alguém. Então esse é um gatilho mental fortíssimo, fortíssimo, tá? E aqui a gente já vai começar a entender que os gatilhos mentais vão se mesclando um com os outros. E aí que está a força para a gente conseguir fazer a pessoa ir cada vez mais no nosso funil, criar conexão, gerar engajamento para a realização que a gente deseja. A autoridade. Lembra que eu falei que ia transformar a apresentação numa meta-apresentação? Como que eu comecei hoje aqui me apresentando? Eu contei a minha história, né? Uma trajetória minha. Então eu já usei o gatilho mental da história. Em paralelo, aquela história trazia um pouco de autoridade. Por quê? Por que vocês deveriam me ouvir? Quem que é essa pessoa que veio aqui apresentar sobre marketing digital para vocês? Qual que é a minha especialidade? Então, se eu fosse chegar para vocês e dar um curso de culinária, eu não tenho nem fogão em casa, só para vocês terem noção. Eu não seria essa pessoa. Então, é importante a gente ressaltar a nossa autoridade. E aí, a autoridade como empresa dentro do digital também é importante. Qual serviço que a gente presta com excelência? Aonde que é o nosso diferencial competitivo? Então, se chegar para qualquer amigo e falar assim, acordei com uma dor aqui hoje assim, puta, tô me sentindo meio estranho. Ele fala assim, toma isso daqui, ó, você vai ficar bom. Na hora você... Mas você é médico? Por quê? Você não vê autoridade para fazer aquele diagnóstico. Aí você fala, não, eu vou no médico mais tarde. Porque o médico passa autoridade, tá? Então, é importantíssimo esse gatilho mental. E a gente vai ver mais para frente que o gatilho mental da autoridade, ele descola você do seu prospecto, tá? Então, é mais ou menos assim, é mais fácil uma pessoa desconhecida te comprar do que um amigo seu te comprar. Porque o amigo, ele te vê no mesmo nível dele. Ele viveu junto, ele cresceu junto. Então, ele não tem essa percepção tão clara de esse cara é bom nisso daqui. Ele se vê no mesmo nível. Uma pessoa que te conhece e fala, esse cara é bom nisso, esse cara tem autoridade nisso, ela já se coloca num nível diferente de você ou da empresa que está prestando o serviço. Outro gatilho importantíssimo, especificidade. Então, aqui é para trazer credibilidade no seu discurso. O que significa a especificidade? Se eu falar para vocês assim, ó, as pessoas, elas olham o celular aqui, ó, várias vezes por dia. Uma informação muito vaga. Você vai falar, mas até aí eu já sabia. Agora, se eu falar assim, em média, as pessoas checam o celular 221 vezes por dia. Isso significa que você tem todos os dias 221 oportunidades para atingir, para captar a atenção do seu prospecto. Olha como enfatiza de uma forma mais precisa esse número. Então, especificidade é você trazer um pouco mais de detalhe na informação. Então, se eu falar assim, é uma minoria no Brasil as pessoas que têm curso superior. Né? São poucos adultos que têm curso superior. Fica muito vago. Agora, se eu falar, olha, em 2021, somente 21% dos adultos entre 25 e 34 anos se formaram num curso superior. E aí você pensa, nossa, 80% da população não tem formação superior. E aí pode usar, né? No meu caso, é uma informação que eu uso para os conteúdos que eu vendo, que é a parte de carreira, a parte de liderança, vocês vão ver também mais para frente. Então, especificidade traz muito mais credibilidade naquela informação que você está trazendo. Tá? Então, é importante colocar. E agora, esse gatilho mental aqui, a gente tem um comunicador brasileiro que todo mundo conhece, que é o nosso senhor Silvio Santos, que tem um dos bordões mais famosos utilizando esse gatilho mental da prova, que é aquele famoso "eu só acredito vendo, oi". E é exatamente isso. Se eu chegar para você e falar assim, olha, aqui no digital tem um método que se você seguir, você vai ganhar dinheiro. Eu fiz e consegui, olha aqui meu resultado. Você vai falar assim, prova, deixa eu ver. É a primeira desconfiança. E esse gatilho aqui, ele é muito forte também por causa da similaridade. O que é a similaridade? Quando eu era pequeno, minha mãe me matriculou na aula de natação. E eu não conseguia de jeito nenhum pular na piscina
sem soltar a mão aqui, né? Tirar o dedo do nariz, né? Porque entrava água e dava aquela dor. Então, quando eu era pequeno, eu sofria muito com isso. Aí, na aula de natação, tinha uma outra criança da mesma idade que eu que pulava lá sem pôr a mão no nariz. E aí a professora na época falou assim, ele é da sua idade, ele consegue, você também consegue. Então pensa, eu era criança, não tinha noção nenhuma do que era gatilhos mentais, mas ver alguém que era parecido comigo atingir o resultado me fez com que eu quisesse aquilo também. Pode, claro. Eu lembrei do Arthur, ele estava lá na piscina de férias, lá em João Pessoa. E aí chegou uma criança lá na piscina e deu um cambalhota, pulou, né? E ele nunca tinha feito isso em lugar nenhum. E aí ele chegou e falou assim, pai, mãe, eu posso fazer isso? A Márcia ficou preocupadíssima. Aí eu falei, deixa, não quer fazer? O outro menino lá não conseguiu. Pois ele não foi, não fez. Gatilho mental da similaridade aí, da isso. prova. Tá meio que cambalhota, sabe? Baixar a cabeça e pular de costas na área. As crianças são menos medrosas que nós, né? A gente vai ficando mais velho, a gente vai criando objeções do tipo, e se eu me machucar, amanhã eu tenho que trabalhar.